Olá, meus amigos, tudo bem? O processo de revisão da vida toda do INSS pode abranger, até o momento, somente mais de 2.000 pessoas, segundo especialistas, que até agora entraram com o processo de revisão da vida toda, sendo totalmente mentirosa a afirmação de que teria um grande impacto financeiro nos cofres do INSS e poderia quebrar o INSS. Isso é fake news, notícia falsa. Com um número aproximado de 2.500 aposentados que já entraram com o processo de revisão da vida toda, e supondo que todos eles ganhem uma média de R$2.000 por mês, na verdade ganham menos. E supondo que todos passem a ganhar R$5.000, teríamos um acréscimo de R$3.000, que multiplicado por 2.500 segurados, daria um total de R$7.500.000 mensais, o que é um valor ridículo visto o transtorno financeiro que o INSS causou a esses segurados que mais contribuíram e que hoje encontram-se, sim, quebrados. Porém, ainda há tempo de entrar com a revisão da vida toda, e a hora de entrar com o processo é agora. Não perca mais tempo, porque cada dia que passa, você está perdendo dinheiro e prazo. Observe, porém, alguns fatores muito importantes. O caso do contribuinte que trabalhou muitos anos recolhendo sob o teto da Previdência. No entanto, a partir de 1994, passou para a informalidade e começou a contribuir com apenas um salário mínimo ou simplesmente deixou de contribuir com o INSS desde então. Quando se aposentou, passou a receber um salário mínimo. Este é um típico caso de revisão da vida toda que será e terá um benefício alto, podendo chegar até o teto de 6.101,06. Varia, entretanto, para cada segurado. Tem trabalhador que vai ter uma variação de 200% do benefício, 300%, 400%, como tem pessoas, inclusive, que o cálculo pode piorar o valor do benefício. A revisão da vida toda não é boa para todo mundo. Antes de entrar com a revisão, é sempre necessário fazer o cálculo e analisar se será mais vantajoso. Vale a pena, entretanto, para o segurado que ganhava bem antes de 1994. Ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos, passou a pagar contribuições menores desde os anos 90 e não poderá entrar com ação de revisão quem tem 10 anos de aposentadoria, começando a contagem a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao dia do recebimento do primeiro benefício. Então, fique atento. A maioria das pessoas, no início do seu período contributivo, contribuíam com valores baixos e certamente após 1994 passaram a contribuir com valores maiores. Então, para essas pessoas, certamente a revisão da vida toda não trará benefícios. Os segurados que se aposentaram após a entrada em vigor da reforma da Previdência, ocorrida em 12 de novembro de 2019, não poderão mais pleitear a revisão da vida toda. O INSS é obrigado a conceder o melhor benefício, por força da Instrução Normativa 77, artigos 687 e 688
do enunciado número 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social. O INSS, então, deve conceder o melhor benefício, apresentando ao segurado os cálculos de todas as regras vigentes para que ele possa escolher. A regra de transição fere os princípios previdenciários. Esse fundamento se baseia nos princípios constitucionais e previdenciários, especialmente no princípio da norma mais favorável. Ele afirma que a regra de transição deve ser afastada mesmo que ainda seja vigente, pois é danosa. Se o segurado entrar com uma ação que ele não tem direito, ele vai ter que pagar 10% do valor da ação para a Advocacia Geral da União. Por exemplo, quem entrou com uma ação de R$40 mil e perdeu, terá que pagar ao advogado da AGU R$4 mil. Então, o seu advogado tem que verificar muito bem se existe a possibilidade de ganhar a ação e, principalmente, efetuar o cálculo detalhado, incluindo os salários anteriores, para você saber realmente quanto que vai acrescer o seu benefício. Para saber se a revisão da vida toda é vantajosa, será necessário ter que calcular os salários da vida toda da pessoa. E, em primeiro lugar, você precisaria do CNIS, o Cadastro Geral de Informações Sociais do INSS, com todos os salários de contribuição. E os salários aparecem em valores da época, não estão corrigidos. E, além disso, antes de fevereiro de 1994, os valores estarão em outras moedas. Essa é uma das peculiaridades desse cálculo. Tem pessoas que passaram por cruzado, cruzeiro, cruzeiro real e precisarão ser convertidos e atualizados para o real. Então, não se trata de um cálculo fácil e somente deve ser feito por um advogado com experiência. O recurso interposto pelo INSS para o STF dificilmente será aceito, por não ter matéria constitucional a ser tratada e por já ter sido julgado que matéria de cálculo não é objeto de análise do STF. Resumindo, eu concluo que as perspectivas são ótimas, visto que o STJ já aprovou por unanimidade a revisão da vida toda, e apesar de estar no STF e ser declarado de repercussão geral, porém com baixo impacto financeiro, o assunto não é matéria constitucional a ser tratada, e por ter sido já julgado que não é objeto de análise do STF. Porém, temos que fazer a maior pressão possível para que a revisão saia ainda este ano, pois nós não estamos pleiteando um auxílio funeral e queremos usufruir do benefício com muita saúde. Compartilhem o vídeo com seus amigos, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais pressão estaremos fazendo, e isso ajuda muito nessa nossa causa. Se inscrevam, deem o like, acionem o sininho. E até o próximo vídeo, pessoal.